Amados irmãos e irmãs, paz e bem, celebramos neste dia 15 de agosto a solenidade da Assunção de Maria. E o Evangelho para este domingo é Lucas capítulo 1, versículos de 39 a 56. Naqueles dias Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Neste domingo nós somos convidados a refletir sobre a Assunção de Maria, uma verdade que nós rezamos no credo, né? Creio na ressurreição da carne e na vida eterna. Santo Irineu de Lyon nos diz: Caro capax salutis, a carne é capaz de salvação. Em outras palavras, nossa humanidade é capaz do céu. Ou, em outras palavras ainda, não fomos criados para que a morte nos destrua. Há algo em nós que não morre. Nós cremos na ressurreição da carne, na ressurreição do homem e na vida eterna. E podemos refletir sobre este dogma partindo, além de Santo Irineu de Lyon, partindo do pensamento de São Boaventura, que dizia: nada de Maria ficou fora da salvação e da glória do seu Filho. A primeira leitura apresenta um pouco esse contexto, quando fala de uma mulher vista no céu, vestida com o sol. Quer dizer, na mentalidade bíblica, a veste é uma espécie de continuidade do corpo, não é? Se ela estava vestida do sol, significa dizer que o sol cobria todo o seu corpo. Significa dizer que ela tinha um coração iluminado por este sol. Também, e aí entram os sentimentos, também as intuições, né? Na Bíblia as intuições têm a ver com os rins. E assim todo o seu corpo iluminado por este sol. E que sol é este? No Cântico do Benedictus se diz também em Lucas que Cristo é o sol oriente que nos veio visitar. É Ele que ilumina todo homem. É Ele que traz luz a todo homem. E Maria é esta mulher vestida com o sol. Nela não há lugar para escuridão, para ambiguidade, para pecado. Ela também calça nos seus pés uma lua. Aquilo que está debaixo dos pés normalmente é algo que está escondido. Ninguém sabe o que pode ter debaixo dos pés de alguém. Significa dizer que mesmo aquilo que Maria fazia, aquilo que ela fazia que era próprio da sua intimidade, ou toda a sua vida era iluminada. Havia debaixo dos pés uma lua. E também na cabeça havia estrelas. Uma coroa de estrelas significa dizer que também a sua mente era iluminada. O sol que ele revestia e ao mesmo tempo que o sol fazia resplandecer a luz na lua embaixo,
dos seus pés e também nas estrelas. Cristo é o novo sol. Maria é apresentada, portanto, como alguém que é sinal daquilo que Deus quer fazer com toda a humanidade. Deus quer uma humanidade renovada e ressuscitada. Ela é a bem-aventurada por excelência. Todas aquelas bem-aventuranças do Evangelho cabem em Nossa Senhora. Bem-aventurada Maria, porque foi humilde, porque foi mansa, porque foi pura de coração. E Isabel acrescenta mais uma bem-aventurança a Nossa Senhora, quando Isabel diz: bendita és tu porque acreditaste. Acreditaste em algo que era difícil de acreditar. Como pode uma jovem conceber pela força do Espírito sem a participação humana? Então é muito belo contemplar este mistério da Virgem Maria, que é assunta ao céu, sobe ao céu. Esta festa do início da igreja era chamada de festa da dormição. Maria que sobe ao céu e nos recorda que a nossa morada definitiva será o céu. Jesus dirá aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Cristo é o esposo, a igreja é a esposa. Se Cristo, cabeça da igreja, esposo da igreja, ressuscitou, nós também somos chamados a ressuscitar com Cristo. Somos chamados a viver com Ele. Portanto, esse texto da primeira leitura, que agora começamos a adentrar por conta desse pensamento de São Boaventura, nos faz pensar que a ressurreição de Cristo será também a nossa ressurreição. Maria é a discípula por excelência. E esse texto tem um tom de eclesiologia, porque a igreja toda é convidada a resplandecer a luz de Cristo, e tem um tom, é claro, mariano. Essa festa é uma oportunidade, essa solenidade é uma oportunidade para crescer na devoção a Maria Santíssima e contemplar o seu êxito, sua vitória sobre todas as coisas, elevada ao céu. Amados irmãos e irmãs, Maria, repito, é a discípula por excelência. Ela soube mais do que ninguém ouvir a Cristo e soube mais do que ninguém viver o seu Evangelho, a sua boa nova. Ela, subindo ao céu, é alguém que abre caminho para nos mostrar que todos nós somos chamados também para a eternidade. Bendita aquela que acreditou. Poderíamos dar vários enfoques, tomar vários enfoques do texto que foi agora proclamado. Poderíamos também partir das iconografias, dos ícones antigos desta festa da dormição de Maria. Há muitos ícones belíssimos pintados para recordar esta festa. Mas eu gostaria de dar uma outra palavra sobre o sim de Maria. Um sim que foi dado uma vez e que foi renovado a cada dia da sua existência. A obra de Deus passa pelo nosso sim. Quando nós damos sim a Deus, nós nos oferecemos, como dizia o cardeal Newman, para sermos do mundo as mãos, os pés, os olhos, a boca de Cristo, para falarmos em nome dele, para realizarmos obras de amor. Por exemplo, quando você vê uma pessoa precisando de ajuda e Deus coloca no seu coração um convite, um desejo para ajudar aquela pessoa, no seu sim, o amor de Deus vai se manifestar na vida daquela pessoa. Que possamos, nesta solenidade, pensar sobre todas estas coisas. E o Evangelho de hoje, que é muito belo, mas muitas vezes já refletido por todos nós, nos ajuda a pensar em Maria como aquela que tem pressa de anunciar
o grande milagre que ela traz dentro de si. Santo Agostinho diz: Maria primeiro engravidou no coração, para depois engravidar no ventre. Maria é aquela que soube acolher a vontade de Deus antes de tudo, e por isso foi cheia de graça, e por isso viveu uma vida belíssima, e por isso tornou-se referência para todo mundo cristão. Santo Éfrem de Nísebe diz que em Maria foram invertidas algumas ordens. Interessante, ele diz: aquele que participou da criação de todas as coisas e que nutre o mundo inteiro, agora precisou ser nutrido pelo leite de uma mulher. Aquele que é eterno entrou no tempo através desta mulher, e daí por diante. Santo Éfrem de Nísebe faz um poema belo sobre estes acontecimentos. Então Maria vai visitar Isabel, e quando ela chega à casa de Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo, não é? Isabel fica cheia da graça divina. Já estava vivendo na graça, mas agora a presença de Maria, porque onde ela vai, ela leva também o Espírito Santo. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Que possamos nesse domingo pensar sobre esse destino. Santo Agostinho dizia: a vida cristã é sempre subida. Não nos contentemos em descer ladeiras. Queiramos subir. Queiramos subir de patamar na vida cristã. Não buscando postos de poder da igreja, mas subir no sentido mais belo da palavra. Crescer na espiritualidade, crescer na fé. Esse é o convite que nos é posto hoje, esse é o convite que o Senhor nos faz hoje, não é? E olhando os místicos dos primeiros séculos, todos falam de uma escada que tem vários degraus e que o cristão precisa subir todos os dias um degrau para poder chegar à imitação de Cristo. Portanto, amados irmãos e irmãs, a Assunção de Maria também nos recorda que vivemos num mundo de combatimento. A primeira leitura mostra esse combatimento. Aparece um dragão para dizer que não haverá vitória se não houver combate. Então aparece um dragão que tem cor de fogo, que amedronta, que tem 7 cabeças, quer dizer, tem muita astúcia, e ao mesmo tempo 7 coroas. E quem coroou esse dragão? Uma bela pergunta. Tem também 10 chifres, que significam poder. De alguma maneira, é um dragão que foi ganhando força e poder. E com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu. Quer dizer, com a cauda conseguiu varrer parte daqueles que estavam ligados a Deus. Através do engano, conseguiu tirar pessoas de dentro da intimidade de Deus, de dentro da vida eclesial. E diz o texto que ele queria devorar a criança que estava no ventre da mulher. A criança foi levada, o filho foi levado para junto de Deus, e a mulher fugiu para o deserto. E aqui uma dica bela, né? A libertação, a vitória acontece quando nós tomamos consciência de que precisamos de tempo de deserto, que a vida não é feita só de euforias, mas precisamos de momentos de deserto para silenciar o coração e ouvir a voz de Deus. Maria venceu quando aceitou ser a mãe do Salvador. Ela já começou a entrar na realidade do céu ali, né? Depois, quando ela teve coragem de ter o menino naquela pobreza absoluta, depois, quando ela teve coragem de deixar tudo para trás e fugir com o menino para que o menino não morresse na perseguição de Herodes. Depois, venceu também quando todos fugiram, mas ela, com pouquíssimas pessoas, continuou ao pé da cruz. Venceu também quando, com os discípulos, no cenáculo, clamava pedindo o Espírito Santo. Maria, assunta ao céu, nos ajude também a subir cada dia um pouquinho,
a subir um pouquinho o tom da nossa vivência cristã. Se não fomos, aliás, hoje tão fiéis ao Evangelho, que amanhã possamos ser melhores. Ajudai-nos, Mãe do Céu, a trilhar o caminho da santidade, o caminho da Assunção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós.